Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 22. Atos, capítulo 17, versículo 22. Se você achou, eu queria que você se colocasse de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Atos 17, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras desses territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Até aí. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, abre aí o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua palavra. Obrigado, porque ela é uma riqueza inestimável que o Senhor nos deu. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor nos ensine. Fala aos nossos corações. Abre o nosso entendimento. Nós queremos ouvir a tua voz, aprender com o Senhor e ter a tua palavra gravada nos nossos corações. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido, fica à vontade. Queria te perguntar qual é o nome escrito no altar do teu coração. Qual que é o nome que está aí gravado nesse altarzinho aí chamado seu coração? Sabe, nosso coração é onde nós emanamos vida. O nosso coração, ele é a fonte de vida, é onde nós expressamos vida. O coração, ele é mais do que esse órgão aí que bombeia, né, sangue. Quando nós dizemos coração, nós estamos falando do nosso interior. A fonte das nossas decisões, a fonte das nossas emoções, a fonte da nossa razão, a fonte das nossas motivações é o coração. Tanto que Provérbios 4:23 vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede a fonte de vida. E na NVI aí que nós estamos lendo hoje, fala: pois dele origina a vida. É esse coração, querido. É esse lugar que eu estou te perguntando. Qual o nome que está gravado aí?
Aquilo que nós carregamos no nosso coração vai determinar a nossa vida externa. Aquilo que com que nós preenchemos o nosso coração vai refletir na nossa vida visível, na nossa vida palpável. O Senhor Jesus vai dizer isso lá em Mateus 12:33, quando ele diz assim: olha, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós, nos ensinando um princípio muito poderoso, que aquilo que governa o meu coração, aquilo que preenche a minha vida, vai ser externado aos outros. A boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que está dentro de você vai transbordar, vai refletir no externo, no visível, no palpável. Isso nos faz lembrar também que a nossa vida sempre será uma expressão de adoração. Eu não sei se você vai se lembrar, mas há uns bons cultos atrás, nós falamos sobre isso. Que a nossa vida é uma constante adoração. O culto não acaba. O culto só muda de lugar. Então, quando eu digo aqui que se aquilo que está dentro do nosso coração vai refletir na vida externa, eu tenho que entender que a minha vida externa é uma expressão de adoração. Nós sempre vamos estar adorando alguma coisa, querido. Nós sempre vamos estar adorando algo ou alguém. E o que vai determinar quem tem sido o alvo da tua adoração na sua vida diária, na sua vida externa, nessa vida visível, é aquele que está ocupando o altar do teu coração. Por isso que eu estou perguntando para você, qual que é o nome que está gravado aí nesse altar? E talvez muitas pessoas aqui nessa noite ou aí fora, quando ouvem essa pergunta, qual é o nome que está gravado no seu coração? Eles vão dizer, eu tenho Deus no meu coração. E a pergunta é, qual Deus? Porque quando nós perguntamos aí fora, você conhece a Deus, você acredita em Deus, você confia em Deus, a grande maioria vai dizer, eu confio, eu acredito, Deus é bom. Mas a pergunta é, qual Deus tem ocupado teu coração? Somente o nome de Deus, querido, pode ser adorado. Há muitas coisas aí fora chamadas de Deus nesse mundo, que roubam a adoração do Deus vivo. Há muitas coisas que ocupam o nosso coração e extrai uma adoração que devia estar sendo dirigida ao único Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus vivo. Viver é um constante adorar, mas nós precisamos saber quem nós temos adorado. Vou perguntar mais uma vez, qual que é o nome que está gravado aí no seu coração? O texto aí que nós lemos, o apóstolo Paulo ele está viajando por todo o Império Romano, pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo passava de cidade em cidade, e ali ele já estava fora do território, judaico, ali o território dos judeus. Ele está ali de cidade em cidade pregando o Evangelho, uma mensagem que se resumia em Jesus e sua ressurreição. E aquelas cidades que o Senhor Jesus passava, era composta, tinha judeus ali, ele primeiro ia até as sinagogas pregar, mas aquelas cidades eram cidades idólatras.
cidades que adoravam falsos deuses, os ídolos. Na sua maioria ali eram cidades que cultuavam o que a gente conhece hoje como os deuses da mitologia grega. E Paulo chegava naqueles lugares rodeados de idolatria e ele pregava ao Senhor Jesus, anunciava a salvação em Cristo. Primeiro é os judeus. Os judeus, na sua maioria, não aceitavam a mensagem. Ele ia para os gentios. E aqui o texto que nós estamos lendo aí, ele chega em Atenas. Atenas é a cidade que era marcada pela idolatria num nível muito alto. Ela era marcada por... As pessoas viviam ali com sede de conhecimento, daquilo que era novidade, de sabedoria, de conhecimento, e mergulhada em idolatria. Alguns historiadores vão dizer, e até tem lá um pouco das ruínas, né, de Atenas, que nas ruas principais se andava e tinha várias estátuas de ídolos ao longo daquela rua, dos dois lados da rua, assim. Como nós temos postes aí da nossa rua, lá era ídolo, estátua de ídolo. Totalmente mergulhado na idolatria. Tanto que Paulo, aí no versículo 16, nós não lemos ele, mas vai falar assim, que enquanto Paulo, né, estava ali esperando Silas e Timóteo, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo começa a andar por aquela cidade e ele começa a ter uma indignação santa, de ver aquela idolatria, quantos ídolos haviam ali. Paulo, ele fica ali indignado com aquilo, mas qual que era o cerne dessa indignação? Era mais do que simplesmente ver ídolos e falar, está repreendido no nome de Jesus. Chuta que é. Paulo olhava para aquilo e ele se indignava, porque ele conseguiu ver o que estava por trás daquilo. Paulo vai dizer aí, no versículo 22, ele no seu discurso aos atenienses, ele diz, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu vim anunciar a vocês. Então Paulo, ele vê o cerne daquela idolatria, ele fala, olha, eu estava andando por essa cidade, eu vi a quantidade de ídolos, eu vi que vocês adoram, o que vocês conseguem encontrar, que vocês estão buscando de alguma forma um Deus, ao ponto de fazer um altar com uma inscrição, ao Deus desconhecido. É como assim, não deu certo nenhum, nós põe um aqui, desconhecido, nós vamos adorar também. Aquela idolatria, o cerne dela, que Paulo conseguiu ver além daquelas estátuas, além daquele engano, daquela mentira, Paulo conseguiu ver o cerne, a raiz daquela idolatria, e era um desejo por conhecer a Deus. Eu vejo em tudo, em todos os aspectos, que vocês são religiosos. O que Paulo estava dizendo, olha, eu vejo aqui, o que é todo aspecto, em cada detalhe da vida de vocês, que vocês estão cercados por um zelo, por aquilo que é sagrado, por aquilo que é divino, vocês estão desejosos disso, a vida de vocês gira em torno da religião. Era isso que Paulo estava vendo. Mas o problema aqui é que mesmo eles estando desejosos, tendo reverência do Senhor, o problema aqui é que o altar do coração deles estava vazio. O altar do coração deles estava com uma inscrição, eu não conheço a Deus. Eu adoro aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não conheço. Nós adoramos um Deus que nós não conhecemos. Gente, o maior perigo que se tem é você adorar um Deus que você não conhece. O maior perigo que nós temos na nossa vida é nós virmos para um lugar como esse
onde o nome do Deus vivo está sendo invocado, e nós adorarmos a Ele, sem nós conhecermos o Deus que nós estamos adorando. Porque na medida que se nós estamos aqui adorando a Deus, abrir um detalhe aqui. Esse Deus, essa palavra Deus desconhecido aqui, que estava gravada lá naquele altar, esse Deus aqui é uma divindade suprema. O que eles estavam escrevendo naquele altar é dizendo assim, olha, nós acreditamos, nós entendemos que há um Deus supremo. Há uma divindade, algo mais elevado que nós não conhecemos. Então eles estavam falando do nosso Deus. Você sabe como que originou esse altar em Atenas? A história conta que um dia uma praga varreu Atenas. Começou a morrer a cidade inteira. E eles começaram a ir naqueles vários altares, dos vários ídolos que eles tinham. Deus da cura, Deus da fertilidade, Deus não sei o quê. E eles sacrificavam para aquela praga parar. E nada fazia com que a praga parasse. E aí surge um homem que eu não vou conseguir lembrar o nome dele, que é bem complicado o nome. É aquele nome grego lá. Surge um homem e fala assim, olha, nenhum Deus funcionou até aqui. Vamos construir um altar sem nenhum nome. E vamos sacrificar a um Deus que está no céu para ver se Ele nos salva. E aí tem todo um contexto que eu não vou lembrar certinho a história aqui para te contar. Mas eles sacrificam a esse Deus desconhecido. E a praga para. A praga cessa. E é interessante quando você lê a história, o sacrifício era muito semelhante ao que o povo de Israel fazia ao Deus vivo. E aí eles erguem vários altares ao Deus desconhecido. E nós estamos vendo agora Paulo chegar, olha, aquele Deus que salvou vocês, o Deus que vocês não conhecem, é esse que eu vim anunciar a vocês. Eu vim torná-lo conhecido. Então, se nós entendemos que aquelas pessoas estavam ali, adorando a esse Deus desconhecido, adorando um Deus vivo, o nosso Deus, sem conhecê-lo. Nós temos que perguntar para nós hoje aqui, será que nós temos conhecido o nosso Deus? E a nossa adoração tem partido de um conhecimento de quem Ele é? Porque os atenienses sabiam que havia um Deus vivo nos céus. Eles tiveram uma experiência com o Senhor. Eles foram salvos por Ele. Mas eu queria te alertar nessa noite que saber que há um Deus nos céus não transforma a tua vida. Mas conhecê-lo, ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele, isso vai mudar completamente a tua vida. Saber que há um Deus vivo, muito sabe. Muito sabe. A natureza humana clama por um encontro com Deus. A natureza humana anseia por algo mais elevado. Eu já dei esse exemplo aqui, você pode pegar um povo mais isolado que há na terra, nunca teve contato com nenhuma outra cultura. Você vai chegar lá no meio daquele povo e eles vão estar cultuando alguém. Porque há um anseio no coração do homem por algo eterno, algo divino, algo mais elevado. Por isso que Deus fala aqui, nesse mesmo texto que nós vemos, fala que Ele separou os povos, estabeleceu os templos, os seus territórios, para que, como se fosse tateando, eles pudessem encontrá-lo. E é isso que toda a humanidade tem feito, tatear, como se fosse alguém cego, procurando o Deus vivo. Mas aí a pergunta que eu te faço nessa noite, você conhece o Deus que você tem adorado? Será que o altar do teu coração está escrito Deus vivo ou Deus desconhecido? Porque é um perigo muito grande quando nós adoramos a Deus sem conhecê-lo.
E é sobre isso que eu queria falar com você aqui muito rapidamente nessa noite. Quais são os enganos contidos em adorar a Deus sem conhecer a Ele? Alguns enganos que nós entramos quando nós estamos aqui adorando, sem conhecer a Deus. E o primeiro engano que acontece no nosso coração, que aconteceu com os atenienses, é o seguinte: Deus passa a ter o tamanho daquilo que nós conseguimos comportar, construir. Quando nós adoramos a Deus sem conhecê-lo, Ele passa a ter o tamanho daquilo que a gente consegue construir. Da onde nós conseguimos encaixar Deus, comportar Deus. Falar, Deus vai entrar aqui nessa caixinha, chamada Igreja Metodista na Zona Sul, dentro desse prédio. É isso que acontece quando nós adoramos a Ele sem conhecê-lo. Nós entramos num lugar onde Deus tem um tamanho muito reduzido, muito pequeno. Nós iremos diminuir Deus do tamanho da estrutura que nós conseguimos dar a Ele. Olha que Paulo vai dizer aí, né, que ele vem para anunciar o Deus desconhecido, é esse que eu estou aqui anunciando a vocês, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando nós adoramos a Deus sem conhecê-lo, nós construímos templos para Ele, nós construímos estruturas, ritos, modos de chegar a Ele. São templos feitos por mãos humanas. Deus tem o tamanho do tempo que a gente consegue dar a Ele. Sabe quando que nós estamos adorando a Ele e nós não conhecemos? Quando nós estamos diminuindo Ele, né, no tamanho da estrutura que nós conseguimos dar a Deus? É quando nós chegamos em certos lugares e falamos, olha, Deus só está presente nesse lugar. Deus só é Deus nessa denominação. Deus só se manifesta nessa igreja. Deus só vem quando há esse rito dado a Ele. Quando as palavras certas são invocadas, Ele vem. Você está diminuindo, compactando Deus no tamanho que a gente pode dar para Ele. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui muito claro, Ele é o Senhor que fez os céus e a terra, Ele é Senhor de tudo, e Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não há templo que possa comportar o nosso Deus. Salomão constrói um templo glorioso ao Senhor, tudo forrado de ouro, bronze, prata, tudo obra de artífice. Mas no dia que ele vai inaugurar aquele templo, ele diz assim, Senhor, eu sei que os céus dos céus não podem te conter. E que o Senhor não vai habitar num lugar construído por homens. Salomão entendeu qual era o tamanho do Senhor. Qual é o tamanho do nosso Deus. Queridos, por isso, se nós queremos adorar o Senhor de fato, nós precisamos reconhecer quem Ele é. Ele é o Senhor. Ele é o Criador de tudo e todos. Ele é Senhor dos céus e da terra. E não habita numa estrutura feita por homens. Mas Ele governa do seu trono glorioso, do seu trono com que tem toda a autoridade e todo o poder. E Ele é um Deus que não pode ser contido. Ele é um Deus que a sua glória, nem os céus dos céus podem conter ela. Essa é a proporção do nosso Deus. Por isso nós entramos num engano muito perigoso quando nós viemos adorar o Senhor sem conhecê-lo, porque nós achamos que Deus tem um tamanho que nós damos a Ele, que Ele é como se fosse um de nós. Mas o apóstolo Paulo está nos alertando. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nesse lugar. Sexta-feira a gente estava aqui orando, adorando a Deus, cantando. E muitas vezes é costume a gente falar, Deus, vem até nós, não é? Vem com a tua presença, vem aqui, abre os céus, né?
É uma forma da gente expressar, né, o desejo de estar diante da presença de Deus. Mas a gente orando, cantando aqui, foi muito claro para mim que nós fomos até diante da presença de Deus. Nós entramos diante da glória de Deus. Nós entramos diante da sala do trono. Porque é isso que a palavra diz, que o Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós. Diante do trono da graça de Deus, é pelo sangue de Jesus que nós entramos. Nós vamos até aquela presença gloriosa. O que eu estou querendo dizer, queridos, que nós temos que vir sim, nos reunir aqui, clamar pela presença de Deus, a glória manifesta dele, mas nós temos que entender que a glória de Deus não pode ser comportada nesse lugar. Ela não se resume a esse momento. Não é vir num culto e falar, eu fui até a presença de Deus. Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Ele é imensurável. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Esse é o Deus que nós servimos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí você fala, então eu não preciso vir aqui na igreja para estar diante da presença de Deus, que Ele não habita aqui. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso que Ele está construindo uma casa para sua habitação. E essa casa se chama igreja. E não é essa igreja feita por blocos, cimento, tijolo, mas é uma igreja formada por pedras vivas, formada pelos santos remidos pelo sangue de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, do seu Espírito. Queridos, é aqui nessa comunhão, é os irmãos juntos, reunidos, lavados pelo sangue de Jesus, numa nova vida em Cristo, que a morada do Espírito Santo de Deus é edificada. Vocês são pedras vivas, vai dizer Pedro, em 1 Pedro 2,4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Você pode dizer isso? Eu sou a habitação da presença de Deus. Vou corrigir que eu falei errado e te fiz errar agora. Nós somos a habitação da glória de Deus, querido. É aqui, nós somos. É a união do corpo, querido. Deus te fez, por isso Ele pode morar em você. Você está entendendo? Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem que te criou, querido? Foi Deus. Ele pode habitar em você. Ele pode fazer morada na sua vida, porque foi Ele que te formou, foi Ele que te fez. Por isso, quando nós entregamos a vida para o Senhor Jesus, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. O Espírito de Deus passa a habitar em você. Meu Deus, você não entendeu. O Espírito, a palavra de Deus vai dizer, o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, é o Espírito que vai habitar em você, querido. É aquele poder, é aquela pessoa tomando a tua vida. Por isso, não resume Deus no que um mero prédio pode simbolizar. Não limite o teu Deus à estrutura que a gente pode construir, mas entenda que Ele é Senhor sobre tudo e todos, sobre os céus e a terra. Ele habita na sua santa morada e habita em nós aqui.
O segundo engano que nós podemos cometer em adorar a Deus sem conhecê-lo é que Deus passa a ter a necessidade do que nós podemos oferecer a Ele. Quando nós adoramos a Deus sem conhecê-lo, nós vamos transformar o nosso Deus num necessitado. Nós vamos falar, Deus necessita do que eu posso oferecer para Ele. Sabe, esse comportamento normalmente vem com algumas frases. Eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que orar. Eu tenho que adorar. Eu tenho que ofertar. Eu tenho que ter uma vida santa. Eu não posso pecar. Vai falar, mas o que está de errado nessas salas? É o pensamento que vem em seguida. Deus vai me castigar. Deus vai ficar triste comigo. Deus vai se irar contra a minha vida. Deus vai me punir. É como se Deus estivesse aqui necessitado, falando, me ofertem, me adorem, me sirvam. Vivam uma vida segundo a minha vontade. Porque eu necessito de pessoas me servindo dessa forma. Deixa eu te dizer, Deus, Ele realmente quer uma vida santa sua. Deus realmente quer a sua adoração. Deus realmente quer uma entrega de todo o coração. Mas Deus não está aqui necessitado dessas coisas. Deus se entristece sim, quando nós não tratamos Ele como prioridade na nossa vida. Deus se entristece sim, quando nós vivemos uma vida de pecado. Mas é muito mais do que simplesmente ofender a Ele. Mas Ele se entristece porque Ele sabe o efeito que isso causa na minha vida e na sua. Ele sabe o que o pecado faz na nossa vida, querido. Ele sabe que isso é morte para nós. Ofende sim a sua santidade, mas é morte para aqueles que Ele ama. Deus não está necessitado do que nós podemos dar a Ele. Nós damos algo ao Senhor porque nós entendemos quem Ele é. O Paulo vai dizer aí no texto, no versículo 25, Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Paulo está dizendo, querido, nós não servimos a Deus porque Ele necessita, mas é porque nós entendemos que tudo o que temos veio dEle. É Ele que dá. Ele mesmo nos dá toda a vida. Sabe o que é essa vida aqui? É existir. É ter uma razão. É Deus falar assim, vem a vida, Samuel. Eu vou criar alguém, vem a vida, Talita. É passar a viver, é vida em abundância. Essa palavra vida aqui é isso, é uma vida plena, é uma vida em Deus. É Ele que nos dá isso. Mas aí também vai dizer, Ele dá o fôlego. O fôlego é esse respirar, é o mover, é o existir, é o caminhar. É se levantar, é colocar de pé. É ter uma razão de existir, ter propósito. Porque um paralelo aqui, Paulo vai citar lá no versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando Ele nos dá a vida, nós vivemos. O fôlego é esse mover, nele nós movemos. E aí Paulo vai dizer também, nele nós existimos. Ele nos dá todas as demais coisas. E aqui é tudo mesmo. Ele te dá a vida, Ele te dá o propósito para você existir e tudo que você necessita. Então nós não adoramos a Deus porque Ele necessita de algo, ou como um ídolo. Que sabe qual que é o princípio da adoração de um ídolo? Ele te dá algo em troca. É o ídolo satisfazer uma vontade sua. Mas nós, quando conhecemos o Senhor, nós adoramos, porque nós já estamos satisfeitos nele. Você conhece o Deus que você adora? Deus não tem necessidade de nada. Nós que somos necessitados dele. E por isso nós adoramos.
quem adora a Deus sem conhecê-lo vai transformar ele em um necessitado. Mas quem conhece a Deus vai dizer que ele já nos supriu de todas as necessidades. Não cometa o erro de chegar aqui diante de Deus com uma obrigação no teu coração e falar: se eu não adorar a Deus, ele vai ficar necessitado de adoração. Se eu não servir a Deus, ele vai ficar necessitado de servos. Olha o nível de insanidade da humanidade. Aquele que fala e traz à existência o que ele quiser. Aquele que criou todas as coisas, que no texto que eu não ligo inteiro para não ganhar um pouquinho de tempo, Paulo vai dizer aí, ele, de um só homem, ele fez toda a humanidade. Ele espalhou todos os homens pela terra. Multipliquem, tomem território. Você acha que esse Deus tem necessidade de algo, querido? Mas então não preciso fazer nada para Deus? Paulo está distorcendo a palavra de Paulo. Paulo diz, ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo. O serviço não é baseado em necessidade. O serviço é baseado em amor. Eu entendi, Senhor, que o Senhor me deu vida, que o Senhor me deu fôlego e que o Senhor me deu todas as demais coisas. E a minha resposta é te adorar. Por isso quem conhece o Senhor, adora Ele de fato. Mas quem não conhece, transforma Deus em qualquer outro ídolo. E esse é o terceiro engano, nós já estamos acabando. O terceiro engano de adorar a Deus sem conhecer a Deus, é que Deus passa a ser uma criação. Deus passa a ser um Deus criado. Paulo vai dizer aí no versículo 29. Assim, visto que somos descendência dele, de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e imaginação do homem. O que Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos criados por Deus, Ele nos deu vida, nos deu fôlego, nos deu todas as demais coisas. E se nós somos descendência dele, geração, formados em Deus, nós não podemos acreditar que Deus tem a forma de ouro, prata ou pedra, criado por um homem, moldado por um homem. Deus não se comporta nisso. Mas quando nós começamos a adorar a Deus sem conhecer a Ele, nós vamos criar um Deus para nós. Nós vamos pegar aquilo que é mais agradável em Deus e vamos falar assim, vamos construir um Deus segundo o Miguel. Segundo aquilo que me agrada. Porque eu não conheço Deus, então, eu acho que Deus é assim. Aí você podia trocar aí no altar, em vez de ser Deus desconhecido, você colocar o nome do teu Deus. O Deus, eu acho. Tem um Deus bem grandão, que você pode dar um nome para ele, que é aquele Deus assim, não tem nada a ver. Esse é um Deus, o Deus nada a ver. Esse aí não tem nada a ver. Eu acho que é assim. Tem outro Deus também que é, não é bem assim. Deus não é assim, Deus é amor, Deus é graça. Quando nós adoramos a Deus sem conhecer Ele, vai ter a forma que nós queremos dar a Ele. Lembra do povo lá no deserto? Moisés some, fica 40 dias lá. Já preguei isso aqui também. Fica 40 dias lá no monte. Fala, esse Moisés aí sumiu, largou a gente sozinho aqui. Faz um Deus para nós aí. Aí Arão fala assim, olha, cada um dê aí os seus brincos de ouro. Vamos jogar no fogo aqui e vai sair um Deus. E aí nós temos que entender que isso era, o que eu escutei?
que eu acho que Deus tem de precioso? Vamos contribuir aqui. Cada um fala como que Deus é. Cada um como que você... Ó, todo mundo está com coração bom. Cada um vai contribuir como que Deus é. Cada um dá a sua riqueza. Cada um dá a sua parte de Deus. Que considera que Deus é precioso. E vamos fundir aqui e vai sair um Deus. Vai sair uma forma. E quem faz isso é aquele que não conhece o Senhor. É aquele que não esteve diante de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos vir para esse lugar e falar assim, eu acho que a melhor forma de adorar a Deus é desse jeito. Eu acho que Deus gosta desse tipo de canção. Nós não podemos chegar aqui dessa forma. Nós temos que conhecer o Senhor. Conhecer a Ele. Deus já deixou um lugar onde Ele revela o que é agradável a Ele e o que não é. Como que Ele deve ser adorado e como que Ele não deve ser adorado. Oi, melhorou. Nós temos que chegar nesse lugar e conhecer a Deus, caminhar com Ele, construir um relacionamento. E aí nós vamos saber aquilo que Ele gosta e o que Ele não gosta, como Ele é e como Ele não é. Nós não podemos construir um Deus para nós. Nós não podemos produzir ou imaginar Deus. Deus é inconcebível à mente humana. Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Deus não pode ser um fruto da nossa imaginação, gente. Deus não pode ser idealizado. Ele tem que ser revelado. Deus não pode ser construído. Deus tem que ser conhecido. Nós temos que falar nessa noite, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer ao Senhor. Eu quero ter a revelação de quem o Senhor é. Eu não quero que o meu coração tenha um altar escrito ao Deus desconhecido. Eu não quero construir um Deus que seja compactado a uma estrutura que eu possa dar para Ele. Eu não quero construir um Deus que é necessitado de ofertas, de oferendas. Eu não quero construir um Deus que é moldado segundo a minha vontade. Deus é muito maior do que isso. Nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus pessoal. Paulo diz aqui, olha, Ele não está longe de vocês. Ele tem se revelado, Ele tem se exposto, Ele tem falado. Deus tem sentimento, Deus tem prazer, queridos. Deus é uma pessoa. Deus não é um robô, não é uma estátua. Deus tem prazer, Deus tem alegria, Deus se entristece, Deus ama, Deus fala, Deus caminha, Deus toca. Deus é muito maior daquilo que nós temos pensado a respeito dele. Os céus dos céus não podem conter a sua glória. Então não caia no engano de tornar a Deus uma criação. Mas entendo que Ele é um Deus vivo, um Deus pessoal, um Deus perto de nós. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação de um homem. Sabe qual que é a minha oração todas as vezes que eu estou orando para preparar uma palavra, para buscar de Deus? Eu falo assim, Deus, eu não quero falar segundo a sabedoria de um homem,
eu não tenho nada para oferecer. Deus, mas eu quero que seja a tua palavra, que seja o Senhor a falar, porque eu sei que é a tua palavra que vai transformar os nossos corações, é a tua palavra que vai gerar vida, é a tua palavra que vai nos transformar por completo. Deus, eu não quero que o Miguel seja revelado em nenhum Deus construído pelo Miguel, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sei que está vivo nos céus, que conhece cada coração que entrou aqui nessa noite, é esse Deus que nós devemos adorar e conhecer. Que haja um desejo em nós, que seja uma igreja aqui, que quando nós entrarmos, que nós sabemos quem nós estamos adorando de verdade. Conheça a Deus e adore a Ele, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele não é do nosso tamanho. Conheça a Deus e o adore, porque Ele é aquele que nos deu vida, nos deu propósito e nos deu tudo que nós necessitamos. Adore a Deus, porque Ele é um Deus vivo, que não é feito por mãos humanas, pela ideia de um homem, mas Ele reina nos céus. Mas eu queria te dizer que isso tudo que eu falei é só informação para você. Assim como Paulo anunciou essa mesma mensagem, nós estamos lendo a mensagem de Paulo. Mas o que pode tornar essas informações em uma verdade no teu coração é somente um que pode revelar a Deus para você. Só existe um que pode tornar Deus conhecido para nós. Paulo estava anunciando essa mensagem e ele chega no momento que fala assim: agora, se vocês querem conhecer a esse Deus, deixa eu te dizer, existe um caminho para ser percorrido. É necessário arrependimento no coração, mudança de vida, mudança de mentalidade, de dizer, eu estava aqui adorando outros deuses, adorando um Deus que eu não conhecia, mas isso é tudo engano, é forma de tentar preencher a minha vida, tentar ocupar o meu coração, mas hoje eu entendi que há um Deus vivo nos céus, há um Deus glorioso, há um Deus que reina, e eu quero viver com esse Deus, e eu me arrependo de todos os ídolos que eu coloquei no meu coração, e há um que pode me revelar o Deus vivo, mostrar quem é Deus de fato. Paulo estava chegando no ápice do sermão, e ele disse, olha, é necessário arrependimento, e crer que há um homem que veio na terra revelar quem era Deus, e esse homem se levantou dentre os mortos, e esse é o sinal que ele tem a autoridade para mostrar um caminho para Deus. Só que aí a resposta foi, olha, a respeito disso aí, nós vamos ouvir outro dia. Não tem como conhecer a Deus se nós não passarmos por aquela cruz. O caminho que nos leva até Deus passa por uma mensagem de cruz. O Senhor Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é interessante que nesse texto, João 14,6, Filipe vai dizer assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus vai dizer para Filipe, Filipe, está há tanto tempo caminhando comigo, e você está me pedindo para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus foi aquele que veio para revelar a Deus para nós. Jesus é aquele que veio para tornar a Deus conhecido. Deus é muito grande, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não é necessitado de nada. Deus não é criado pelas mãos dos homens. Deus é intransponível. Deus é imensurável. Deus é grande demais para conceber na mente do homem. Então Deus se fez homem para mostrar um caminho até Ele. Aquele grande Deus que os homens não podiam conceber,
se fez homem, veio nessa terra para se tornar conhecido a nós. Tanto que a profecia a respeito dele vai dizer que ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Se você quer conhecer a Deus, saber quem realmente Ele é, olhe para Cristo Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Passe pela mensagem da cruz. Abandone, tenha arrependimento da sua vida de idolatria, de falsos deuses. Entrega a tua vida a Cristo Jesus. Crê que Ele levantou dentre os mortos para te dar uma nova vida nele. E um novo e vivo caminho vai abrir para você diante do Pai. É só através de Cristo. Somente através da vida de Cristo que Ele se tornará conhecido para nós. Por isso nós estamos celebrando nessa mesa hoje. É dizer, Deus veio se mostrar a nós. Por isso que Paulo diz, olha, Deus já não levou em consideração o tempo da ignorância. Mas agora chegou um dia que Deus veio. Chegou o dia de Deus se tornar conhecido. Deus pisou na terra. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Quem quer conhecer a Deus, olhe para Cristo Jesus. Você quer conhecer a Deus? Você quer ver como realmente Ele é? Só quem vai ver é quem está escondido atrás dessa cruz. Quem foi coberto por ela. Filhinhos, nós ainda não manifestou aquilo que nós iremos ser. Mas quando o Senhor se manifestar, nós veremos como realmente Ele é. E nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Essa é a mensagem. Não caia no engano de adorar a Deus sem conhecê-lo. Entregue sua vida a Jesus e você vai conhecer a Ele de fato. Amém? Você quer isso para a tua vida nessa noite? Você não quer ser pego nos enganos, nessas mentiras a respeito de Deus? Então hoje é uma noite de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. É uma noite de nós dizermos, Senhor Jesus, nós entendemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Mostra-nos o Pai. Você quer isso?